Fala pessoal, tudo bem? Queria fazer um bate-papo aqui com vocês para falar um pouquinho sobre exemplo. Queria falar um pouquinho sobre como que eu vejo isso na minha vida, como que o exemplo modificou a minha vida e como eu observei que o ato de você fazer alguma coisa, dar exemplo a alguém, isso ajuda tanto você a seguir aquilo, te motivar a seguir e ajuda os que estão ao seu redor, tá? E eu queria falar também sobre você que está querendo iniciar os seus estudos para concurso público. Basicamente é o seguinte, o exemplo, ele tem um poder gigante, tá, gente? Por quê? Quando eu começo a estudar para uma prova, por exemplo, e aí eu vou lá e começo a focar no concurso público, começo a trabalhar, eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, elas começam a se motivar também para estudar, tá? O que que aconteceu há um tempo atrás? Eu e a minha esposa, por exemplo, a gente estava numa época de curtir um pouco a vida e a gente estava saindo bastante, tá? E o que que a gente observou? Que esse estilo de vida estava impactando na educação do Miguel, não porque a gente estava deixando de dar educação, porque ele estava vendo a gente mais disperso, mais saindo, mais indo para a rua, e a gente percebeu que isso impactou, inclusive no desenvolvimento dele na escola, tá? Então, o exemplo, que nesse caso era um exemplo que a gente poderia chamar que é negativo, mas não é negativo, mas poderia chamar, é um exemplo de de algo que estava impactando ele no quesito escolar. É um exemplo, ou seja, o exemplo modificando uma pessoa. Quando a gente começa a estudar aqui em casa, por exemplo, e e a gente diariamente está sentando para estudar, também percebemos que o nosso filho automaticamente ele entra um pouco no ritmo de estudo. E como a gente valoriza muito os estudos, ou seja, o nosso exemplo tem que ser esse, de que pessoas que estudam, que correm atrás, tá? E eu e a minha esposa, a gente faz isso, tá bom? Então, o exemplo, ele acaba fazendo o que ajuda você, inclusive, na criação do seu próprio filho. Mas não é somente filho, a gente pode falar também no relacionamento, no ambiente de trabalho. Quando você está focado em algo, o ambiente de trabalho começa a focar mais. Então você meio que dando exemplo, você irradia algo positivo ou negativo, dependendo do tipo de exemplo, tá? E aí algumas pessoas quando vêm me procurar, elas perguntam: "Mário, eu queria estudar para concurso público", e aí falam por diversos motivos, e nunca citam o motivo dar exemplo à sua família, ou seja, tem filhos pequenos, e eu falo assim: "Olha, além disso tudo que você está fazendo, a gente pode dizer que o estudar para concurso público também vai dar exemplos para as pessoas que estão ao seu redor". Que seria, de repente, seus filhos, seu esposo, a sua esposa. Então você sentando todo dia para estudar, automaticamente aquilo vai transformar a energia da sua casa num em algo do tipo: "Poxa, eu estou estudando. Pô, meu pai e minha mãe estão estudando, eu vou estudar também. Meu esposo e minha esposa estão estudando, eu vou estudar também". E você consegue, equilibrar essa energia focada ali nos estudos, porque as pessoas estão vendo você evoluindo, tá. Então quando você dá um exemplo positivo, além de você se motivar, porque você está dando exemplo positivo para as pessoas, você está ajudando as outras pessoas, tá. Então o exemplo é muito importante para isso, tá. Vou contar um acontecimento que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu tenho uma sala de estudo, a sala de estudo começa às 6 horas da manhã. Se vocês não sabem, pessoal, eu tenho uma mentoria para concurso público, e nessa mentoria, além de entregar o planejamento, o acompanhamento completo, individual, eu entrego material completo também, e eu tenho alguns outros benefícios. Um desses benefícios é uma sala de estudo da qual eu participo. Diariamente, 6 horas da manhã, eu ligo minha câmera e estou estudando, as pessoas estão entrando, ou seja, com a ideia das pessoas se comprometerem comigo a fazer essa sala de estudo, para que elas acordem cedo também para estudar. E eu estou ali na sala de estudo e por diversas vezes, no início da sala de estudo, eu estava sozinho, sozinho, mas eu não deixava de ir, gente, não deixava, porque para mim é importante isso. Eu estudava e, além disso, eu estava sempre puxando meus alunos para iniciar os estudos às 6 horas da manhã, tá.
E aí um dia, o meu filho acordou cedo e falou: "Poxa pai, você não cansa?" Aí eu achei estranho aquela pergunta. Isso aconteceu esse ano, pai, em 2025. Aí eu: "Caramba!" Aí o que que eu vou responder? Aí saiu a resposta na hora: "Não filho, eu não canso não, porque eu sei que isso é importante, que isso vai dar frutos lá na frente." E deu, tá. Hoje a sala de estudo ela tem mais gente, eu não fico sozinho. E e ele olhou, ouviu isso e saiu, foi tomar seu banho, era de manhã, ele ia pra escola. Por incrível que pareça, no dia seguinte, ele estava acordando e entrando na sala de estudo. Ele entrou alguns dias, depois ele parou de entrar. A sala de estudo é focado para concurso público, mas ele começou a estudar diariamente 6 horas da manhã antes de ir para a escola. Aí eu falei: "Caramba, gente, esse exemplo de eu acordar alguns meses, já todo dia cedo para abrir a sala de estudo às 6 horas da manhã, impactou nele, porque hoje ele está estudando às 6 horas da manhã. Ou seja, ele começou a acordar cedo. Isso é um exemplo claro de que o exemplo carrega pessoas, tá, gente? Carrega pessoas, tá? Então, para você que está em dúvida se quer estudar para concurso público, eu vou te dar mais um motivo. Tem vários motivos que não vem ao caso eu ficar comentando aqui agora nesse vídeo, mas sirva de exemplo para aqueles que estão ao seu redor. E exemplo positivo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: "Caramba, o Mário, o fulano, a fulana, eles são pessoas esforçadas. Fulana é esforçada, fulano estuda diariamente. Caramba, eu queria estar fazendo igual o que ela está fazendo." Você começa a servir de exemplo, é um motivo. Se você tem filho e não estuda, e você quer que o seu filho estude, gente, não adianta ficar falando: "Estuda", vocês têm que estudar também. Vocês têm que dar exemplo, vocês têm que estudar, tá bom? Se você tem esposo, esposa e querem que eles estudem, estudem também. Dê o exemplo. Comece a sentar a bundinha todo dia lá na cadeira e estudar, que seja meia hora, 1 hora, dê exemplo, dê exemplo. Acordem cedo para estudar, tá bom, gente? Vale muito a pena vocês darem exemplo, vale a pena porque vocês estão fazendo algo para vocês que é bom e que automaticamente vocês estão fazendo algo de bom para as outras pessoas também, porque você vira um exemplo para essas pessoas, tá bom? Bom, isso aqui era um bate-papo mesmo, tá? Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Se inscreva no canal, dê o like e se você gostou do vídeo, dê um like. E se quiser fazer um comentário aí, se você algum exemplo que aconteceu com você, se alguém já serviu de exemplo para você, tá bom? Faça esse comentário aqui que eu vou gostar de saber. Grande abraço e até a próxima.